todos. Bem, a audição é um dom, né? Que Deus nos deu. E desde a infância, né, há o desenvolvimento da fala, da linguagem, né? E da audição também. E como a gente deve prevenir a perda auditiva, né? Essa perda auditiva. Então, alguns processos, como doenças, né, podem acometer o indivíduo e problemas inflamatórios, tumores, né? E você falou, a prevenção, hoje em dia está muito focado, principalmente no setor de trabalho, de ruído, né? Infelizmente, essa perda é irreversível, progressiva, né? E permanente. Então, e outras formas de perda auditiva é devido ao processo natural de envelhecimento de todos nós. E, infelizmente, nós ainda não temos como ficarmos livres dela. A idade vai passando, então a pessoa vai perdendo a audição também. O que de fato ocorre essa perda de audição com a idade? O que se muda? É um processo natural de envelhecimento. Lá na cóclea, é o caracolzinho que tem no osso aqui, nosso, essas células, elas vibram, elas deixam como várias outras funções do organismo, ela tende a perder a função. Então, elas perdendo essa função, elas não vão enviar mensagem, no caso, estímulos elétricos para o órgão principal, que é o cérebro. Entendeu? E, de maneira geral, aí você vai perdendo a audição, vai desgastando? Vai desgastando, como um músculo, né? Agora, os jovens maltratam demais e parece que acelera esse processo de destruir a audição, quer dizer, com sons muito altos, fones, isso também é prejudicial, né? Então, hoje em dia se vê muito jovem com headset, né, no ouvido, escutando sua música, a música no mais alto volume, o aparelho pode sair. Isso aí tem estudos que falam que é a pior forma de se escutar música, o fone diretamente no ouvido. Ela pode usar um aparelho no som ambiente, mas é diferente um headset no ouvido. Lesa mais do que o som ambiente. Às vezes incomoda o vizinho, né? Sim. A mãe, né? Menino, que barulho é esse? Diminui o som. Mas é melhor, a nível de pesquisa, é melhor ter um barulho ambiente alto do que o headset alto diretamente no ouvido. Certo. Agora, no caso, não só das pessoas de mais idade, mas como que a gente começa a perceber? Porque, às vezes, há uma progressão na perda dessa audição e que a gente acaba não percebendo. Como é que é isso? A gente tem algum teste, antes mesmo de saber que precisa ao médico, como perceber isso? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta todas as pessoas acima de 60 a fazer um exame anualmente de audiometria, né? Tem audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometria, fazer um exame completo de audiometria. Então, ela pode ir acompanhando a perda auditiva dela. E fora isso, se a pessoa notar alguma dificuldade, ela deve procurar o otorrino para poder fazer a avaliação. O interessante é o seguinte, o doutor falou que danifica a sensibilidade dos ouvidos
som alto demais. Sim. E preferencialmente aquele headset que coloca dentro do ouvido. E isso acelera a musculatura a ficar mais frágil com o desgaste da musculatura. Agora, doutor César, doutor Frederico, perdão, como é que a pessoa, o jovem, ele deve se comportar com a questão do som? E vai ter, por exemplo, está na rua, como é que a gente deve proteger os ouvidos? Existe uma maneira de proteção para os nossos ouvidos? Então, ou não? Estamos expostos e vão torcer que com o tempo as coisas melhorem. Então, a gente tem um hábito de não interferir nessa parte. O vizinho bota o som à altura que quer, às vezes meia-noite, e parece que não tem normas sobre isso. Algumas cidades já têm uma legislação, apesar de ter, a nível nacional, mas não é cumprida aquela. O carro de som que passa alto. Então, isso é um problema cultural que tem, e as pessoas não procurarem ir de encontro a esse problema. Então, o som no ambiente vai entrando de todas as formas. Sim. Agora, vamos falar de uma outra situação. Aí nós estamos, se é que existe esse termo, estamos falando do problema auditivo adquirido. Agora, como os pais identificarem um problema que já tenha vindo junto com o filho em problemas de surdez? Como que é essa identificação no bebê? Então, no bebê tem o teste da orelhinha. Sim. O teste da orelhinha é um exame, né? Na verdade, não é teste da orelhinha. Teste da orelhinha porque tinha um teste do pezinho, teste do olhinho, para poder associar, aí tem um teste da orelhinha. Infelizmente, alguns pais acham que vai furar a orelha, como fura o pé para fazer o teste do pezinho e a coleta de sangue. Então, isso aí atrapalha até. Mas, então, o teste da orelhinha veio a nos ajudar a poder identificar essas perdas auditivas desde o nascimento, entendeu? E é como se fosse uma triagem. Isso é com que idade? Isso aí pode ser desde o primeiro dia de nascimento. Só que quando nasce, o bebê é como se fosse um peixe dentro da barriga da mãe. Então, pode ter o líquido ainda dentro do ouvido médio. Então, como avalia o ouvido médio, a cóclea, né, tem a passagem, a análise, isso pode atrapalhar, como se fosse uma barreira para o exame. Então, a meu ver, e outros especialistas, o mais indicado é fazer a partir do 7º dia. Porque o bebê nasceu, mamou, sugou e o líquido já desceu, entendeu? Então, não atrapalha o exame do teste da orelhinha. Isso não é impeditivo de fazer no primeiro dia, mas o melhor, por ter a possibilidade de ter o líquido ainda dentro do ouvido médio, por isso o 7º dia. Certo. Aí não dá um resultado, a mãe fica ansiosa, a coisa, e tem que repetir depois. Porque tem aquelas situações. Às vezes a mãe em casa com a criança, menino, você já quer... Ó, menino, e está aumentando cada vez mais. Às vezes o menino é levado mesmo, ou às vezes ele já não pode estar ouvindo isso já com uma idade aí de 5, 6, 7 anos. Então, começa no teste da orelhinha, Sim. Depois é feito uma avaliação aos 9 meses, mas essa avaliação não é propriamente o exame de novo. Sim. É um exame comportamental. A criança, quando nasce, ela não tem o pescoço muito firme. Sim. Então, aos 9 meses, ela já tem essa rigidez, essa firmeza. Então, ela pode localizar o som, se vem da direita, se vem da esquerda. Então, como se fosse uma audiometria comportamental, entendeu? Então, ao nascer, teste da orelhinha, aos 9 meses, comportamental. Antes da escola,
fazer uma audiometria, a criança já vai ter uns 4, 6 anos de idade, né? Cada dia está indo mais cedo para a escola. Então, é bom fazer uma audiometria. Tem criança que dá para fazer, tem criança que não dá para fazer. Aí o especialista vai analisar e vai ver o exame e pode ser para aquela idade. Certo. Eu tenho uma última pergunta, que a gente já foi nos idosos, nas crianças, de uma forma geral, mas as pessoas que têm algum problema, um déficit, elas ouvem, mas não com uma audição normal, e aí são aqueles aparelhos que são colocados. Primeiro, esses aparelhos, esse tratamento, ele faz com que a progressão interrompa, quer dizer, a progressão dessa falta de audição seja interrompida, e esses aparelhos são caros? Infelizmente, os aparelhos auditivos, tem até um estudo na USP, de que para poder viabilizar uma fabricação nacional, infelizmente são todos importados, principalmente da Europa, tem Estados Unidos e Europa. Agora tem o chinês, né? Entrou aí, né? Entrou no mercado, né? Então não sei se vai baixar o preço. A tendência é baixar o preço, né? Por concorrência, né? Tipo um cartel, né? Eles controlavam, então. E infelizmente hoje, no dia de hoje é caro. A esperança é que o preço pela concorrência baixe e possa servir a população de uma maneira mais ampla. Certo. E esse tratamento, ele estabiliza essa perda de audição num patamar ou mesmo assim? Então, quando a pessoa vem, eu não estou escutando bem. Aí faz audiometria, a gente analisa, vê se tem um problema de cera, vê se tem um problema inflamatório, vê se tem, infelizmente, às vezes pode ter um tumor ali, né? E está causando essa perda auditiva, né? Então a gente analisa isso tudo e às vezes a pessoa tem uma perda significativa na audiometria e a pessoa às vezes é levada por familiares. Olha, ele não está escutando bem, isso incomoda o familiar, mas não incomoda a pessoa. A pessoa não sente. A pessoa não sente. Então a gente tem que analisar isso tudo. A questão da pessoa em aceitar aquela perda auditiva, porque o aparelho auditivo é um aparelho elétrico. Sim. É como se fosse o óculos. Então você tem um período de adaptação. E muito assim, tem mais dificuldade do que um óculos. Tem que trocar a pilha, tem que tirar para tomar banho, né? Não vai atenção, né? Tem que tirar para dormir. A pilha tem um prazo, em média 7 dias. E dependendo do uso, né? Se a pessoa usar mais, vai diminuir esse período. Se usar menos, vai aumentar esse período. Então, a aceitação da pessoa de cada paciente é importante. Isso que eu levo em consideração. Agora, se vai corrigir, vai corrigir. Vai socializar a pessoa, vai socializar a pessoa. É importante para a pessoa usar o aparelho? É importante para a pessoa. Mas tem pessoas que não aceitam isso. Até porque está muito relacionado, a pessoa se sente, vamos dizer, me ajuda aí. Discriminada? Discriminada usando aparelho. Eu já ouvi de um paciente falando assim, uma criancinha no banco, falando para a mãe, olha mãe, ele tem aparelho auditivo, como se fosse aquilo uma coisa extraterrestre. É complicado. A pessoa fica meio perdida, né? Fica meio constrangida, na verdade. Tudo que diferencia daquilo que você conhece como padrão, a gente tende a já querer avaliar, né? E na maioria das vezes a gente avalia de forma pejorativa, na verdade. Doutor Frederico, obrigado pela presença no nosso programa. Volte outras vezes, por gentileza. Obrigado a todos. É importante estar aqui para prestar esclarecimento, informação. O senhor atende aonde, doutor Frederico? Eu atendo na 28 de março, ali na clínica Dr. Cesário. Obrigado. Conversamos com o Dr. Frederico da Silva Cesário, ele que veio conversar conosco sobre o Dia Nacional de Combate à Prevenção à Surdez, ele que é otorrinolaringologista. São 8 horas e 21 minutos, chama o intervalo comercial, volto já, não saia daí. Estamos apresentando
De olho na cidade. Patrocínio Instituto de Psicologia Crescer. Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br. O Rio de Janeiro tem